Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto de filosofia clínica, que é a análise de estrutura em filosofia clínica, mas penso que também, embora seja um assunto mais específico para filosofia clínica, eu vou tentar mostrar a partir disso algumas diferenças da filosofia clínica para outras terapias. Mas antes disso, eu queria dar dois recados. Um é que eu estou um pouco ausente nessas semanas, em função de muita atividade, de finalizando um livro para lançar pela Amazon em janeiro, um livro sobre antipsiquiatria, programação e atividades da Epocare para o verão de janeiro e fevereiro, que já vai sair as divulgações, já estão começando a sair as divulgações sobre as atividades, sobre as novidades. Novidade muito interessante é que eu vou anunciar da Epocare para atividades de verão, janeiro e fevereiro. Então, muita atividade, finalização de turmas, de formação e outras turmas de outras atividades aí que eu tenho em filosofia clínica, fora os atendimentos corriqueiros da semana. Então, também penso que o YouTube que trabalha para mim, não eu que trabalho para ele, né? Então, não sou escravo das mídias sociais e a, tudo que eu posso colocar aqui para melhorar a informação, o pensamento, divulgação sobre filosofia e outras atividades, eu coloco, mas também eu não me obrigo a ter que fazer aí uma atividade para me tornar escravo do negócio, né? Não, é uma ferramenta para o meu bom uso e que isso sirva aos meus propósitos e que não que eu sirva aos propósitos dessas mídias sociais. Bom, então esse é o primeiro recado. Então, por isso que eu estou um pouco ausente, mas estou voltando e espero, a partir de agora, voltar com uma certa regularidade, mas também, se acontecer alguma coisa, eu não puder fazer aqui os vídeos, ou tiver muitas ideias, mas tem outras atividades que estão com prioridade frente a fazer vídeos, eu vou fazer isso, né? Então, espero a compreensão de vocês. Uma outra coisa que eu quero falar, que surgiu durante essa semana, são os comentários, né, que aparecem nos vídeos ou nos podcasts, né, que eu recebo às vezes nos grupos de WhatsApp, não, mas porque o grupo de WhatsApp é só para eu mandar novidades, né, porque é mandar, mas as pessoas acabam me acessando individualmente pelo número do WhatsApp. E eu entendo que a antipsiquiatria, fundamentalmente nos comentários sobre a antipsiquiatria, eles são muitas vezes agressivos, né? E eu entendo que a antipsiquiatria é um assunto de fronteira, né? Que mexe às vezes cognitivamente com algumas pessoas, no espanto cognitivo, mas também às vezes em consequência mexe também emocionalmente com algumas pessoas, né, com seus juízos que são muito caros à pessoa. E eu entendo que as pessoas, né, tenham muito carinho, muita afeição por seus próprios pensamentos. Então, às vezes, as pessoas, né, podem pensar que seus pensamentos são elas mesmas e quando vem alguma coisa contra seus pensamentos, seus juízos, as pessoas serem afrontadas não só nos juízos cognitivamente, mas enquanto pessoas. E aí elas fazem comentários agressivos, né? Então, nesse ponto, eu entendo que a antipsiquiatria é um assunto, como outros, né, que podem trazer aí fortes reações, as pessoas se colocam de forma agressiva. Por praxe, eu sempre tento responder da melhor forma possível, tentando descontar a agressividade, tento pegar o comentário se tem alguma questão realmente interessante, que a pessoa está realmente interessada, desconto a agressividade, tento responder de uma forma tranquila e bem educada, mesmo que o primeiro comentário seja de forma agressiva. Mas se a pessoa continua, a partir da minha resposta, atacando, bom, aí eu vou dizer, como diz o Eduardo Bueno Peninha, né, que tem um gaúcho que tem um programa no YouTube sobre história, sobre jornalismo e história, que ele tem um adjetivo muito bom para essas pessoas, que elas assim, são pessoas vomitativas, ele diz ele. É isso, eu acho que é um adjetivo que diz tudo. Tem certas pessoas que são vomitativas, que dá nojo só de ouvir e de ver e de participar de certos comentários, ainda mais quando eu dou a chance, né, não é nem a chance, é que eu quero que a coisa ande
por uma discussão de ideias e não por ataques pessoais. Mas quantas pessoas vomitativas como algumas existem por aí querem continuar fazendo ataques pessoais, eu simplesmente ignoro, né? Porque não tem nenhuma produtividade isso. Eu penso que umas vezes pessoas querem usar esses assuntos que são de fronteira, que são assuntos que muitas vezes provocam reações afetivas e cognitivas de impulso, querem usar isso para se fazer em frente aos outros. Então, eu até antes nem retirava, eu deixava lá o comentário agressivo, porque pouco me importa, né? Não sou aqui, como eu falei antes, não sou um youtuber, não vivo desse negócio aqui. Isso aqui para mim é uma ferramenta para passar um pouco que eu sei, que eu conheço e que estou tentando melhorar meus conhecimentos para as pessoas que queiram ouvir e participar disso. E eu sei mas depois eu fiquei pensando também não tem por que deixar lá esses comentários agressivos e muitos deles eu acabo no segundo comentário e continua a agressividade, eu tiro, né? Porque não adiciona nada, não constrói nada, é só uma agressividade gratuita. E é óbvio que alguns dos comentários que vêm para mim, porque eu errei, porque eu falei mal, porque eu usei mal os conceitos, e é verdade, com certeza isso vai acontecer, porque eu, como eu falei num desses comentários, eu não estou aqui no ambiente formal de curso, de leitura de livro, linha a linha, isso aqui não é uma aula formal, isso aqui é um comentário meu, pessoal, a partir daquilo que me vem nesse momento. Eu hoje, por exemplo, não fiz nenhum roteiro para falar. Às vezes eu faço o roteiro, mas eu vou muito além dele. O roteiro é só para direcionar um pouco a minha ideia para ela ficar mais ou menos lógica. Mas eu vou me enganar em conceitos, ou falar às vezes coisas que não se deva falar, em erro conceitual, erro de definição. Algumas pessoas e muitos outros comentários muito interessantes me chamaram a atenção para conceitos mal utilizados e eu aceitei, claro, fiz correções e pedi para a pessoa me indicar então uma leitura para melhorar. Me indicaram leituras e eu continuo, e a partir dali eu leio e continuo lendo. Eu agradeço quem me corrigir, porque eu não estou aqui numa posição de saber poder, numa posição de especialista, de intelectual sobre nada. Eu estou aqui passando a minha experiência, os meus estudos, que estão sempre em construção para pessoas que queiram aceitar ou não minhas opiniões e possam dialogar comigo de uma forma minimamente educada, sem serem vomitativos, né? Então, obviamente que eu vou errar e sempre digo, mandem as sugestões, mandem correções, digam, perguntem melhor, eu posso ter explicado mal, eu posso ter explicado pouco, porque também os vídeos aqui acabam se tornando. Não é uma aula a gente tem uma hora e meia para falar, duas. Aqui eu não quero me estender muito e passa 20 minutos, é um baita de um vídeo. Então, tem vários elementos dos quais eu posso fazer um vídeo e deixar muitos erros, muitas portas abertas, muitas definições incorretas ou dúbias, e eu não vejo nenhum problema de o pessoal que vê, que queira assistir, me corrija e me passe correções e sugestões de melhora na minha fala, nos meus conceitos, nas minhas definições. Tudo bem, tudo tranquilo. Desde que seja de uma forma educada, pelo menos na segunda vez. A primeira eu até aceito, né? Entendo que alguns assuntos afloram certas pessoas. Mas na segunda vez eu já estou vendo que são pessoas vomitativas. O Eduardo Bueno, que me desculpe por usar o seu adjetivo, mas é que ele define muito bem mesmo certos comportamentos e certas maneiras que as pessoas se apresentam aqui de forma gratuita, com agressividade, ainda mais, né, na segunda, terceira vez. Então, eu queria deixar esse recado, que obviamente que isso aqui não é uma aula formal. Pessoas que são meus alunos, ou já foram meus alunos, ou amigos meus de grupos de pesquisa, de acadêmicas ou não, sabem que num outro ambiente, com mais tempo, com mais cuidado, com mais livros, com mais dedicação aos detalhes da pesquisa, a gente acaba cuidando melhor dos conceitos. Aqui com certeza vou errar, então tranquilo se as pessoas queiram me corrigir e me sugerir melhoras de definições, conceitos e leituras. Agradeço de antemão. Então tá, então dados esses recados, aí vamos ao vídeo de hoje. Análise de estrutura. A análise de estrutura é um tópico da tabela de tópicos da filosofia clínica. Bom, o que são tópicos em filosofia clínica? São topos em grego antigo, não sei se no moderno, quer dizer lugar, né?
topologia, o estudo dos lugares, né? Então, topos é o lugar de onde vem a narrativa que a pessoa expressa na terapia. São 30 tópicos, que como letras no alfabeto, quando juntos, formam milhões, milhões não digo, mas 500 mil, 200 mil, 300 mil palavras deve ter aí a língua portuguesa. Esse dia eu estava vendo que a língua espanhola tem mais ou menos 100 mil palavras, então deve ser mais ou menos isso, né? E com o nosso alfabeto pessoal, que é o que nós vamos descobrir na estrutura de pensamento, com os tópicos, estrutura de pensamento partilhante, vai ter esse alfabeto pessoal. Não vamos usar as 100 mil palavras do alfabeto geral, vamos usar aí 1.000, 2.000, cada pessoa usa aí 1.000, 2.000, 3.000 palavras na sua vida, né? E com essas 1.000, 2.000, 3.000 palavras, elas conseguem expressar quase todos os seus sentimentos, emoções, pensamentos, juízo, pensamento do mundo, representações. Então é isso. Os tópicos da estrutura de pensamento vão mostrar para o terapeuta qual é a linguagem, qual é o alfabeto que a pessoa usa, quais são as palavras, as expressões que juntas formam uma infinidade de formas de expressividade daquilo, da sua estrutura de pensamento, da sua estrutura interna. É isso que nós temos como terapeuta reconhecer. Como reconhecemos? Através dos tópicos, que vão aparecer metodologicamente na narrativa da pessoa. E nós vamos reconhecer os tópicos que ela mais usa e vamos compreender qual é a organização desses tópicos, qual a linguagem que ela nos apresenta. De grosso modo é isso, né? E dentro desses tópicos tem análise estrutura. Uma outra coisa anterior. O que é importante os tópicos? É sempre do partilhante, né, ou da partilhante, aquele que faz terapia com o filósofo clínico ou com a filósofa clínica, é sempre dele para o terapeuta. Então, a pessoa está apresentando para nós. Nunca é de nós para o partilhante. Não somos nós que colocamos os tópicos que ele tem que falar, não somos nós que nomeamos aquilo que ele deve ou não deve falar. Aquilo vai aparecer dele para nós. Temos simplesmente que reconhecer o que aparece, fenomenologicamente. Tá? Através da metodologia da filosofia clínica, nós vamos ter uma compreensão daquilo que aparece do partilhante para nós. Então, a via de acesso, de reconhecimento dos tópicos é sempre do outro para nós, nunca de nós para o outro. Porém, há dois tópicos, digamos assim, anômalos, nesse sentido, dentro da tabela de tópicos da estrutura de pensamento, que é o tópico análise de estrutura e um outro que é matemática simbólica, que fica para uma outra vez. Esses dois tópicos são tópicos de análise, já diz, né, análise de estrutura, de análise da totalidade dos tópicos que apareceu do partilhante para nós depois de um certo tempo terapêutico. A gente já pode perceber que tem tópicos que aparecem predominantemente da mesma forma, que a linguagem que a pessoa nos mostra é mais ou menos esses elementos, essas frases, essas expressões em tópicos, né? Então a gente aprende a reconhecer que ali há uma estrutura, né? Que essa pessoa se formou dessa forma, estruturalmente interna dessa forma. A estrutura de pensamento tem essa forma. E essa análise de estrutura é uma ferramenta epistemológica de análise de nós, terapeutas, para o outro, para a gente conseguir perceber qual é o horizonte dessa estrutura. Se a gente fala em estruturalismo, lembra que estrutura nos mostra sempre uma forma, seja qual seja a forma. Tá? De forma assim, em título de exemplo, como se fosse em forma geométrica, mas não significa que são. Um círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo, um cone. Né? Isso mostra que a estrutura vai nos mostrar, vai nos dar uma forma. E nós vamos ter que reconhecer, na análise de estrutura, qual é o horizonte dessa forma. Olha, essa forma, essa estrutura que a pessoa nos apresenta, isso já passou algum tempo terapêutico. Né? Nós já temos bastantes informações sobre a sua estrutura interna e a gente vai formando, desde o primeiro momento até um certo momento da terapia. Olha, o que aparece tem mais ou menos essa forma, esse horizonte. E nesse horizonte, o que forma ele, tem alguns tópicos que são estruturantes, que aparecem sempre ou com muita assiduidade. Eles são determinantes. E dentre os determinantes, além dos determinantes, há outros tópicos que também frequentam essa estrutura e formam esse horizonte. Essa análise é para nós reconhecermos no nosso partilhante seus limites, seus caminhos, e aonde fundamentalmente não devemos ir e forçar a barra terapeuticamente.
em certas estruturas, em certos tópicos e certos limites. Essa análise de estrutura é para o terapeuta ter cuidado com aquilo que aparece do outro, de uma forma mais geral, não só um elemento ou outro, uma análise da estrutura, que ela ainda está em formação, porque a terapia vai continuar, vai aparecer novos elementos, pode aparecer outros tópicos estruturantes. Sim, então a análise de estrutura é uma fotografia, como dizia meu pai há muito tempo atrás, fotografia se chamava instantâneo, né? É um instantâneo, pum, naquele momento, aquela captura naquele momento, mas não quer dizer que isso continue assim amanhã. Mas para a gente poder fazer uma análise do que apareceu na totalidade do que temos hoje, para compreender e ter cuidado com a estrutura de pensamento, com o horizonte existencial, com os limites da estrutura de pensamento do nosso partilhante, é que nós realizamos a análise da estrutura. Então, a análise é uma ferramenta epistemológica para nós, terapeutas, reconhecermos a estrutura de pensamento, a singularidade que aparece através da estrutura de pensamento do outro, seus elementos fundamentais, principais, os contingentes e o horizonte, né? Dessa forma, o horizonte que essa estrutura nos mostra, limites dessa estrutura. Até aí tudo bem. O que acontece? Muitas vezes, em algumas formações, ou por confusão na formação, de explicação, se faz dessa análise de estrutura do filósofo clínico como se ele tivesse que definir, dar uma definição e um conceito para essa estrutura que aparece. Não, agora que eu estou entendendo a estrutura de pensamento do meu partilhante é rígida, é flexível, é porosa, é maleável, e começam a tentar dar definições, como se tivessem que dar definições ou conceitos para definir aquilo que aparece. Nada mais contra a filosofia clínica, porque eu acabei de dizer antes que esse instantâneo é naquele momento, mas se a terapia continua, nós vamos continuar vendo as movimentações estruturais que acontecem entre esses elementos. Não podemos querer congelar uma estrutura de pensamento através de uma definição ou de um conceito. Podemos dizer que ela está rígida hoje, mas eu não sei para que dizer isso. Nós temos que compreender ela como é e o seu movimento e a sua interação entre os elementos da maneira que aparece. Não precisamos dar nomes a isso. Não precisamos dar conceitos, porque aí sim, quando começamos a tentar compreender a estrutura como uma definição da estrutura de pensamento do outro que apareceu, um conceito, começamos a chegar muito próximos dos diagnósticos que eu tanto falo mal aqui da psiquiatria e dos perfis da psicologia. Né? Então, a análise de estrutura não é diagnóstico, mas se a gente começa a pensar que a análise de estrutura do outro é para dar uma definição do outro, não, é para nós, terapeutas, termos uma noção dos limites, dos elementos e qual é a funcionalidade, o movimento estrutural desses elementos, dos tópicos da estrutura de pensamento daquela pessoa para respeitarmos esses movimentos e não tentarmos forçar processos terapêuticos dos quais a gente sabe que são limitantes ou que são estruturantes para aquela estrutura de pensamento, pelo menos naquele momento de sua vida, como as coisas aparecem nesse momento. Então é muito importante que na filosofia clínica compreendamos a análise estrutura não como uma forma de dar uma definição ou dar um conceito. Não é para isso que serve a análise estrutura. Por isso que ele é um tópico anômalo, porque toda a tabela de estrutura de pensamento é do outro, do partilhante para nós. E esse é de nós para o outro. Mas não é para congelar ele em um conceito, cristalizar ele através de uma definição, mas para compreendermos o que apareceu até agora como um todo, qual esse movimento que aparece e quais os limites estruturais que aparecem, o horizonte existencial dos quais se apresentou até agora, para continuarmos o processo terapêutico com esta noção, com este respeito à singularidade, à estrutura interna, os tópicos, a estrutura de pensamento de cada um. Então, pode acontecer, e não digo que é mal intencionado, de que às vezes algumas formações ou filósofos clínicos de que a estrutura é necessário, como se fosse um ponto
um ponto do processo terapêutico. Fazemos a terapia, agora, ó, sessão 11. Agora eu vou fazer uma análise futura do meu participante. Não, não. Isso acontece desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, vão aparecendo os tópicos, vão aparecendo os elementos, vão aparecendo a estrutura interna da pessoa, suas relações, seus movimentos. Desde o primeiro momento, a gente vai construindo essa análise do todo que aparece. Não tem momento em que temos que fazer isso, né, e que temos que definir a partir desse momento, agora, a partir dessa definição, continuar na terapia. Não, isso é enrijecer. Isso é muito parecido, aí sim, com um diagnóstico. E não tem sentido nenhum em diagnosticar o singular, porque o singular não tem um padrão externo a ele que possa defini-lo melhor que ele mesmo. Então, mesmo que a gente compreenda que nesse momento esta estrutura de pensamento está permeável ou rígida em alguns pontos, isso só serve não para defini-la assim e dizer que ela é assim, mas para que nós saibamos que em certos lugares da estrutura ela está mais permeável e que tenhamos cuidado ali. E que em certo lado da estrutura ela está mais rígida e que tenhamos cuidado ali com essas coisas que aparecem. Mas longe de fazer definições para que, a partir delas, continuemos agora a terapia a partir dessa definição, desse conceito. Não. Isso é um erro metodológico e afasta o terapeuta da filosofia clínica da própria metodologia da filosofia clínica, né? Então, e essa é a nossa grande diferença para as terapias que usam de diagnósticos, que usam de perfis, que usam de uma teoria ontológica sobre a normalidade do ser humano, sua natureza humana, ou sua identidade enquanto ser humano, são tudo formas de conceituar, de enrijecer, de definir, e a partir disso é que se faz terapia, ou seja, não se considera nada que não for a partir desses conceitos, por mais amplos que eles sejam. Agora o singular já está engessado a partir de certa perspectiva, não é o que a filosofia clínica quer fazer. E a análise estrutura não é um tópico de conceituação, definição e tipologização, diagnóstico da estrutura do outro. Temos que ter muito cuidado, né, quando as pessoas pensam, tem que fazer uma análise estrutura, né, do meu partilhante. Bom, você já tem que estar fazendo isso desde o início. Dessa primeira vez que começam a aparecer os tópicos e você tem que compreender como é que eles são relacionados. Então, quando acaba a primeira terapia, a gente já tem que ter uma noção mínima do que apareceu e já tentar compreender isso em noção de conjunto, para que o todo vá aparecendo, né? Mas é importante uma análise de estrutura, como um planejamento clínico terapêutico para o próximo encontro, é importante. Mas sempre considerando que isso é o que aparece, não precisa dar nome. Esse é o todo que aparece, está dessa forma. No próximo encontro, se as coisas aparecerem mais ou menos dessa forma, já entendemos o porquê. Se aparecerem de outros movimentos, vamos tentar compreender o porquê que apareceu diferente. Não precisa de nome, nem conceito, nem definição. Tá? Então, esse é o recado de hoje. Né? E o que nos diferencia, então, das outras terapias é isso: é não ter conceitos fechados de definições ou conceitos tipológicos para definir a estrutura de pensamento de cada um. É por isso que a singularidade é a viga mestra da filosofia clínica, porque singular é aquilo que não precisa de definição a partir de si mesmo, é só compreendê-lo como aparece, seja a forma que for, seja o movimento que for, não precisamos dar nenhuma definição de nós, terapeutas, para o partilhante. Se ele quiser se definir de certa forma, ele sim pode definir, temos que compreender a partir daquilo que aparece a partir dele. Mas nós, como terapeutas, nós, com a metodologia, não podemos ou não devemos tentar conceituar e definir a estrutura de pensamento que aparece para nós como uma análise de estrutura a partir de uma definição ou de um conceito fechado. Está bem? E também isso aqui nos diferencia radicalmente das outras propostas terapêuticas, sejam elas quais forem. Muito bem, esse é o recado de hoje. Então, como disse antes, sugestões, reclamações, ouvidoria, mandem aí nos comentários que, dentro do possível, dentro daquilo que eu possa fazer e realizar, eu vou tentar melhorar, estudar mais e ser mais preciso aqui nos conceitos. Tá bem? Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.